Olha, nosso entrevistado de agora é o Eduardo Medeiros Filho, educador financeiro, e ele traz o tema Entenda como usar o Pix. Em meados de fevereiro, o Banco Central anunciou o Pix. É um novo sistema de pagamentos instantâneos que está mudando a forma de fazer transferência e pagamentos no país. Com a promessa de ser rápido, barato, moderno e acessível a toda a população, o lançamento do Pix teve enorme repercussão e era de se esperar que uma das maiores inovações do setor bancário das últimas décadas também gerasse dúvidas à altura da novidade. Vamos tentar tirá-las com o nosso convidado, que já está aqui na tela comigo, e a gente dá aquele bom dia especial. Olá, Eduardo, bom dia, seja muito bem-vindo ao Ops Notícias. Bom dia, Max. Bom dia a todos os nossos participantes aqui, ouvintes e telespectadores. Maravilha. Eduardo, me diz aí, em que lugar do Brasil você está agora? Eu estou aqui em São Paulo, na zona norte de São Paulo, capital. Maravilha, um abraço para todos em São Paulo que nos acompanham pelas redes sociais. E a gente já começa perguntando, Eduardo, o que é exatamente o Pix? Ele é um aplicativo? O Pix não é exatamente um aplicativo, tá, Max? Ele é um sistema de transferência oficial aqui agora que o Banco Central estabeleceu no nosso país. Então, ele é um sistema de pagamento que proporciona transações financeiras entre os entes aí 24 horas por dia, 7 dias por semana. Que maravilha. Bom, como a gente falou aí na introdução, o Pix ainda tem gerado muitas dúvidas. Uma delas é quanto custa o Pix e o que são as chaves, as famosas chaves? Bom, como eu falei, o Pix pode ser utilizado tanto pela internet quanto pelo seu smartphone, essa facilidade do Pix, tá? Em relação aos seus custos, ele não tem custo inicialmente para as pessoas físicas. Quando eu falo inicialmente, isso já está instituído. Não existe qualquer custo para as pessoas físicas. É opcional das instituições financeiras fazerem a cobrança para a instituição financeira quando é a questão de CNPJ, mas por enquanto não há cobrança nenhuma. Essa é uma das facilidades e diferenciais do novo sistema, Max. Me conta aqui, Eduardo, antes como é que funcionava, antes do Pix? Então, habitualmente nós já conhecemos alguns sistemas de transferência que já são instituídos no país. Ele nem entra no mesmo dia, ele precisa aguardar uma compensação. Então, se eu enviar um DOC para você hoje, Max, nós vamos aguardar a compensação e amanhã você vai receber os recursos disponíveis em sua conta corrente. A TED, ela é um processo que também é uma evolução do sistema de pagamento. Então, a TED é a seguinte, você tem a transferência eletrônica de uma forma mais rápida, mas a TED, ela, além de ter custos, ela é limitada a um período de tempo durante o dia. Então, eu posso enviar uma TED para sua conta até às 17 horas. A partir das 17 eu não consigo mais porque o sistema ele é fechado e aí eu só consigo enviar via DOC. Então, o crédito na outra conta ele entra só no outro dia. No caso do Pix, a diferença básica é que eu tenho uma transferência gratuita, ela é eletrônica, assim como é também feito o DOC e o TED, e o pagamento entra instantaneamente. E um dos diferenciais é que por ser 24 horas, ele não tem nenhuma intermitência. Então, a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, eu posso fazer uma transferência eletrônica e ele será creditado em sua conta a qualquer momento. Mas, Eduardo, para isso eu preciso ter o Pix e o destinatário também. Perfeito. Eu preciso cadastrar-me no Pix, na minha instituição financeira, e a pessoa que vai receber também precisa se cadastrar. Muito bem. Se eu mudar de e-mail ou número de celular, será um novo cadastro? E se alguém já estiver usando um e-mail meu como chave, o que é que acontece? Então, Max, é possível sim você fazer a qualquer momento uma mudança de chave na sua instituição financeira. Em relação a alguma outra pessoa estar usando o meu código, é assim, no momento do cadastramento das chaves, você junto com a instituição financeira vai precisar fazer algumas confirmações eletrônicas. Então, por exemplo, se eu me cadastrar lá com o e-mail, eu informo o meu e-mail e eu recebo do meu banco uma comunicação interna, uma comunicação via criptografia, que a gente fala, via senha, para confirmar se aqueles dados inseridos no meu Pix são meus mesmo. Então, em relação à segurança, eu vejo muitas pessoas falando sobre isso. É seguro, pois o sistema brasileiro de pagamentos, nosso sistema financeiro nacional, ele é um dos mais robustos do mundo. Nós somos, inclusive, assim, case de sucesso para o mundo todo quando o assunto é meios de pagamento, tá, Max?
Muito bem. Ô, Eduardo, e os pagamentos, como é que eles são feitos? Então, eu faço o cadastramento da minha chave, você faz o cadastramento da sua chave. Eu abro o meu aplicativo, e aí seja o aplicativo do meu banco, da fintech, da minha cooperativa, então eu já tenho que previamente ter uma conta cadastrada no sistema financeiro aqui do Brasil, tá? Então eu tenho alguma conta em algum banco, tenho meu cadastramento. Então vamos dizer que eu queira, Max, fazer uma transferência para você. Eu pergunto a você, Max, você tem uma chave Pix? E aí você me responde, tenho sim. E a gente pode trocar aqui. Qual chave, Max, você vai me oferecer aqui nesse momento? Vamos lá. Ah, você está perguntando agora para mim? Qual é a sua chave? É um e-mail, um CPF? Digamos que seja um e-mail. Tá. E aí, beleza, Max, eu tenho aqui, então vou fazer a minha chave Pix. Abro o aplicativo do meu banco. E aí eu digito aqui o seu e-mail, pronto. Eu não preciso mais de nenhum dado seu para fazer essa transferência. Valido as minhas informações, digito aqui a minha senha, ou biometria, ou Face ID, já consigo fazer uma transferência imediata para sua conta, Max. Tudo isso vai depender de qual a chave você tem cadastrada. Então é possível que nós façamos o cadastro de um e-mail, é possível que você me informe um CPF, é possível que você me informe até o número do seu celular ou uma chave aleatória. Por exemplo, essa chave aleatória. Max, qual é a sua chave Pix para eu fazer uma transferência agora para você? Aí você fala, peraí, Eduardo, que eu vou liberar uma chave neste exato momento, que é justamente a chave aleatória. Você já tem o seu acesso no seu banco, você disponibiliza para mim uma chave aleatória e me envia. Eduardo, a minha chave aleatória é esta chave. É uma chave composta por vários códigos e números aleatórios, e eu digitando aqui no meu aplicativo essa chave ou número, consigo efetivar uma transferência para você, Max. Ou uma das facilidades também que são cadastradas através dessas chaves é a possibilidade de você pagar com o QR Code. Então você me envia o QR Code, eu faço a leitura desse QR Code e já faço a transferência de uma forma facilitada, simples e segura. Bom, de fato é uma revolução, né, Eduardo? Agora eu queria saber o seguinte, esse é um caminho sem volta? Ou seja, o Banco Central definiu que todo mundo vai ter que ter um Pix e se já definiu, existe uma data para que as pessoas possam passar do modo antigo para o Pix? Ô Max, todos os clientes no Brasil passaram a ter acesso ao Pix a partir do dia 16/11, que foi liberado no sistema financeiro de todos os bancos, tá? Então o Banco Central avaliou que foi um sucesso essa aderência, sem maiores intercorrências, tá? Então, para você ter ideia, mais de 730 participantes de instituições financeiras fazem parte hoje do Pix. Respondendo à sua pergunta, sim, é um caminho sem volta. Mas, por exemplo, o DOC e a TED já estão também instituídos no país há muitos anos. Então é possível que algum brasileiro nunca tenha feito nenhum DOC, nenhuma TED. Então o Pix ele vem como mais uma opção de pagamento. Então isso diminui a circulação de papel moeda. Então, por exemplo, eu fui ontem numa padaria e eu deixei a minha carteira no carro. Então certamente eu já estava com o meu celular. Eu chego lá na padaria e falo, você aceita o Pix? Sim, aceito. Eu saco o meu celular, faço um pagamento pelo Pix. Então quem fizer ou quem passar a utilizar o Pix vai perceber uma vantagem, né? E vale a pena lembrar, Max, que o pagamento efetivado pelo Pix, ele sai da sua conta corrente de débito. Então, é uma transferência à vista, não é pagamento a crédito, como você utilizar um cartão de crédito, tá? Então, o sucesso dessa operação foi muito legal. O Banco Central ele divulgou alguns relatórios da quantidade de pessoas que têm utilizado aí o Pix. Só para você ter ideia, na primeira semana foram mais de 12 milhões de transações feitas com o Pix e um volume financeiro aí que passa de 9 bilhões de reais. Então, a cada dia esses números têm aumentado. Inclusive, o valor médio das operações eles vão aumentando gradativamente, porque as pessoas vão ganhando confiança e vão fazendo mais operações com o Pix, tá, Max? Sensacional, evolução é tudo, né? Eduardo, enquanto você toma uma água, eu vou me reportar aqui diretamente aos telespectadores do Canal 10 e também a essas centenas de milhares de internautas que nos seguem diariamente. Eu estou entrevistando o Eduardo Medeiros Filho, ele é educador financeiro e traz o tema Entenda como usar o Pix, que é um novo sistema de pagamentos instantâneos que está mudando a forma de fazer transferências e pagamentos no país. Muita gente já aderiu, outras pessoas têm aquele pezinho
pezinho atrás, né? Porque está acostumado ao velho modo, né? Transferências e TEDs e DOCs, e daí, quando vem essa novidade, já ficam meio receosos. Mas o especialista está nos contando que existe todo um cuidado, existe uma segurança em torno do Pix e que vale a pena fazê-lo. O Eduardo, me conte aqui, eu preciso ter conta em banco para pagar e receber? Você precisa, Max, ter conta em alguma instituição financeira, seja banco, seja uma fintech, seja uma empresa que tenha aqueles cadastramentos de pagamento, seja uma cooperativa. Você precisa estar inserido com uma instituição participante do sistema financeiro. Então, não é um cadastro aleatório ou algo que não esteja regulamentado. Você precisa fazer parte do sistema financeiro através de alguma instituição cadastrada no Banco Central. Isso foi estendido aos bancos digitais ou não? Sim, foi estendido aos bancos digitais e a aderência gradativa, né? Os bancos têm se adequado, algumas poucas instituições não conseguem atender os requisitos, os padrões mínimos para que o Banco Central aceite essa operação, mas à medida que o sistema vai se regulando, as empresas vão também se adequando, eu acredito que a maior parte, todas as empresas que fazem essa questão de pagamento e transferência de recursos, sim, estarão participantes do sistema. Eduardo, eu posso cancelar um Pix? Por exemplo, se eu mandar para a pessoa errada, é possível cancelar ou não? Eu teria que entrar em contato com a pessoa, dizer que eu fiz uma transação errada e rezar pelo bom senso dela para uma devolução? Max, assim como hoje é feito já com o DOC, com o TED, ou até com uma transferência comum, se eu for na boca do caixa, fizer um depósito para sua conta de uma forma errada, a instituição financeira ela não tem qualquer obrigatoriedade de fazer ou um cancelamento ou um estorno de um recurso que você enviou para uma outra pessoa. Mas é possível, em alguns casos que foram detectados alguns erros, dependendo de como a instituição financeira vai avaliar esse caso, dá para ser feito junto à instituição. Agora, como a gente está falando de um procedimento de pagamento que fica sendo de pessoa para pessoa, é como se eu pegasse uma nota de R$ 100 da minha carteira e desse para você, Max. Aí eu te dou essa nota e você coloca a sua nota na sua carteira. Aí depois nós identificamos, poxa, Max, não é os R$ 100 que eu precisava te dar. Como é que a gente vai resolver isso? Então, eu tenho que resolver isso com você para devolver essa nota para mim. Uma vez que é instantâneo, se eu mandei um Pix daqui para lá, rapidamente você pode mandar um Pix daí para cá também. E eu não tenho necessariamente que envolver a instituição financeira nessa parceria comercial, por exemplo, que nós fizemos, entendeu? Então, assim, as pessoas têm que entender essa questão. Ah, mas eu enviei errado. Quem enviou errado deve ter todas as confirmações. É por isso que o Pix acaba sendo um pouco mais fácil para não ocorrer erros, porque assim, na modalidade DOC e TED, se eu precisasse enviar um recurso para você, Max, você tinha que me dar o seu nome completo, o seu CPF completo, você tem que me dar a sua informação de banco, que eu tenho que digitar o código do seu banco correto, a agência correta e a conta corrente. Então, eu envio para você uma TED, por exemplo, e eu não sei se vai dar certo. Eu posso receber em alguns minutos ou até no outro dia algum comunicado do banco que não deu certo. E aí eu vou entrar em contato com você, Max. Não deu certo a transferência, ou você me liga falando, Eduardo, não entrou a transferência. Com o Pix isso não acontece. Eu já sei se a transação foi efetivada no exato momento do envio. Então essas questões de erro, elas podem ser dirimidas entre as partes, tá bom, Max? Pois é, porque você viu, né, Eduardo, nessas últimas eleições agora, teve candidato que divulgou o próprio número errado. Agora você imagina o Pix, né? Quer dizer, uma ou outra pessoa vai acabar confundindo em algum momento. Por isso é que esse alerta é importante, né? Que a gente toque nesse assunto para que as pessoas sempre tenham consciência, né, ali de memorizar naquele momento qual é o Pix para poder enviar e aí não ter problema de ir para outra pessoa, né? Eduardo, me conte, qual a diferença do Pix para o TED ou DOC? A gente já falou em algum momento sobre isso, né? Mas eu queria que você fosse mais objetivo para que as pessoas que estão em casa entendessem de uma vez por todas. Então vamos lá. O TED, Max, se eu fizer o TED durante o horário de expediente bancário, ou seja, até às 17 horas, a TED ela entra também na sua conta de uma forma automática. Na verdade, alguns segundos, ali, alguns minutos para algumas conferências, tá? Então a TED ela entra também como um sistema de pagamento no mesmo dia, tá? Mas ela é limitada ao horário.
de funcionamento bancário. Então, até às 17 horas eu permito fazer uma transferência e existe também uma limitação de valores, tá? Então, se eu não cadastrei a sua conta para você receber uma TED, ou para eu enviar uma TED para você, eu posso te enviar até R$ 5.000. Se eu quiser te enviar algum valor acima de R$ 5.000, eu preciso solicitar um cadastramento na minha instituição financeira para eu enviar um valor maior para você, tá bom? Agora, o DOC é aquilo que eu falei. Se eu enviar via DOC, ele não entra no mesmo dia, ele precisa de uma compensação, tá? E aí o valor máximo é até R$ 5.000 para eu enviar um DOC, tá bom? A diferença do Pix, eu não terei esse valor de limitação, nem de horário, nem de valor, e eu não vou ter cobrança de tarifas quando a relação é de pessoa física para a instituição financeira ou eu vou fazer um pagamento para uma outra pessoa física. Não tem cobrança de tarifa, é um dos grandes diferenciais. Velocidade, segurança. A gente teve uma breve interrupção na transmissão do Eduardo, mas daqui a pouco ele retorna concluindo o pensamento dele. Ele está falando sobre um assunto que é recente, né? Novidade no país, que é o Pix, como usar o Pix. Já voltamos, Eduardo, você pode concluir seu pensamento, por favor. Ô Max, então você estava falando sobre o DOC, né? Isso. O DOC, ele tem essa limitação de horário e de valor. Eu posso enviar um DOC até R$ 5.000 para você e o DOC tem uma compensação no próximo dia. Ele não é, apesar de ser eletrônico, ele não é automático, tá bom? Muito bem, agora minha última pergunta, Eduardo. O Pix tem saque? Ele é uma transação absolutamente sem riscos ou não? Não, o Pix não tem saque, é só um meio de transferência mesmo. E aí eu posso fazer aqui, ou eu recebo um valor seu, eu posso fazer um valor para uma outra pessoa, mas ele não tem essa transação física em dinheiro. Eu não consigo fazer um saque efetivamente. Ele é um sistema, ele foi idealizado para operacionalizar as transferências entre os agentes de uma forma simples. Agora, sobre a segurança, como eu falei inicialmente no programa, o sistema brasileiro, né, o SPI, ele é muito seguro, ele é muito robusto. Eu penso que o único cuidado que você deve ter é no momento do seu cadastramento, para que você, como usuário do sistema, quando estiver na área logada do seu banco, da sua instituição, fazer o seu cadastramento correto. E caso você tenha dúvidas, ou para que não seja exposto o seu número de CPF, para que não seja exposto o número do seu telefone ou alguma outra chave, você tem a opção de cadastrar uma chave aleatória. Ou seja, a cada momento que eu vou efetivar um Pix, eu gero uma chave disponibilizando essa transação de recursos entre as partes. Então, perfeito. Sim, muito seguro. Eduardo, olha, foi um prazer conversar com você. Eu tive aqui a oportunidade de conversar com o Eduardo Medeiros Filho, educador financeiro, que trouxe o tema Entenda como usar o Pix. Nós estamos colocando no ar agora o seu Instagram, que é o @EduardoMFilho, é isso? MR. MR Filho. E aí as pessoas podem te procurar, te adicionar e conversar sobre esses e outros assuntos. Com certeza, Max. Eu tenho aí uma experiência na área financeira e também sou educador financeiro e especialista de investimentos. Estou à disposição de todos. Um grande abraço. Eduardo, muito obrigado e eu espero contar com você outras vezes aqui no programa, tá bom? Pois não, estou à disposição, Max. É um prazer. Bom dia, bom trabalho. Bom dia. Bom, e a gente espera que você em casa tenha entendido bem, né? Porque foi traduzido de uma forma muito didática pelo profissional, pelo Eduardo, que trouxe pra gente o tema Pix, né? Como usar o Pix, né? E desmistificou aí muita coisa que muita gente tinha medo. Olha, e agora vamos acessar juntos as notícias que marcaram Alagoas, o Brasil e o mundo. Você que está nos acompanhando, acesse também por seu dispositivo, digitando www.tvops.net.br e fique muito bem informado.